convidar a abrir as suas Bíblias em 2 Coríntios, o capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler somente por iniciar o verso de número 8. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 8. Você que encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos que encontraram, então, a palavra do Senhor diz assim. Nós vamos ler primeiro este versículo e em seguida vamos ler outros textos. O verso 8 diz assim, o primeiro versículo que nós vamos ler de 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 8. Diz assim: pois não me envergonharei, embora, de alguma forma, eu me glorie mais da autoridade que o Senhor nos concedeu para edificação e não para a vossa destruição. Vou ler novamente. Pois não me envergonharei, embora de alguma forma eu me glorie mais da autoridade que o Senhor nos concedeu para edificação e não para a vossa destruição. Oremos ao Senhor uma vez mais. Misericordioso Deus, aqui estamos reunidos e que a Tua palavra nos conduza uma vez mais neste momento, ó Pai, edificando as nossas vidas, edificando os corações. Somos falhos, somos pecadores. Carecemos da Tua misericórdia, do Teu perdão, do Teu Santo Espírito. E ao estarmos diante da Tua palavra esta noite, ó Pai, que ela, como espada de dois gumes, possa penetrar o nosso coração, ó Deus, e assim cumprir a Tua vontade em nós e glorificar o Teu santo nome. É por isso que Te pedimos, é por isso que suplicamos, Senhor, faça em nós a Tua vontade por meio da Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos a meditar sobre a igreja, ou os atributos, se eu posso assim dizer, ou a doutrina da igreja em alguns domingos. No último domingo foi pregado pelo irmão Luiz sobre a disciplina bíblica. E agora nós convergindo para mais um ponto importante da vida da igreja, que é o seu governo. Não tem como iniciarmos ao tratarmos sobre presbíteros, diáconos, sobre o congregacionalismo, sem entendermos algo que muitas das nossas igrejas têm perdido, que é a referência ou que é o entendimento acerca da autoridade. Cristo é sobre nós a autoridade, amém? Cristo é o cabeça da igreja e a sua palavra nós nos submetemos, e também Cristo, por sua misericórdia e graça, concedeu oficiais à sua igreja, e por isso nós precisamos tratar sobre esta palavra. E hoje, esta noite, nós queremos trabalhar com os irmãos acerca da autoridade na igreja de Cristo. Cristo é o cabeça, a palavra é a autoridade, mas Cristo também levanta oficiais, diáconos, presbíteros, pastores, que são autoridades em nosso meio. Embora nós vemos em um tempo onde existem os católicos não praticantes, agora existem os evangélicos não praticantes, e existe aqueles que são os desigrejados, e existe aqueles que de fato estão envolvidos com a vida da igreja, mas existe algo também em nossos dias, como muito bem esclareceu ao nosso entendimento, que quando lemos pastor Mark Dever, vai dizer sobre o semi-igrejado, aqueles que não são uma coisa e nem outra, aqueles que estão entre o meio termo, aqueles que estão em cima do muro, aqueles que não se envolvem tanto, ou aqueles que não se submetem à autoridade
de Cristo, da igreja local, por meio da palavra do Senhor, aqueles que estão em cima do muro e aqueles que querem viver uma vida morna, conforme nós vemos principalmente no livro de Apocalipse, vai dizer que o que o Senhor vai fazer com os mornos, irmãos? Ele vai vomitar os mornos. E para o nosso entendimento precisa ficar claro que as nossas igrejas, elas estão abarrotadas de pessoas que não são nem verdadeiramente cristãos, que se envolvem com a vida da igreja local, e não são nem aqueles que possam se dizer desigrejados, mas são aqueles que estão entre o meio termo, aqueles que não são uma coisa e nem outra, aqueles que querem ficar com um pé lá e outro pé aqui, e não se submetem à autoridade da palavra, não se submetem à autoridade de Cristo, e por isso nós estamos vivendo em um tempo tão difícil em nossos dias. Eu sei que falar sobre autoridade, a mim como pastor e presidente aqui da igreja, pode soar esta noite para os irmãos. O pastor está defendendo o seu peixe. O pastor está defendendo em causa própria. Não, irmãos, de forma alguma, mas tendo em mente, dentro de uma sistemática do entendimento da igreja, nós precisamos, se nós estamos neste processo de reforma, de restauração, estabelecer pilares, e a igreja precisa entender que Deus concedeu por sua graça, por meio de Cristo Jesus, oficiais. O apóstolo Paulo vai fazer esta defesa, conforme nós vamos mergulhar no texto logo mais, de uma forma muito contundente, muito clara para nós esta noite, que é acerca da autoridade. Embora eu quero também dizer aos irmãos, e isso nós vamos abordar mais à frente, existem os extremos de pastores que se acham os apóstolos, os semideuses, os donos da igreja, mas existe também o outro extremo de igrejas que não dão ouvido a pastores que estão pregando e expondo a palavra com fidelidade. São aqueles que estão semi-igrejados, aqueles que estão em cima do muro, aqueles que não querem saber da palavra, não querem saber da autoridade de Cristo, não querem saber do governo da igreja, e por isso nós temos igrejas que estão morrendo na mão desses que eu posso dizer, desses falsos profetas, desses falsos pastores que se acham donos das igrejas, e tem também pastores que são fiéis às Sagradas Escrituras, mas que estão morrendo na mão de igrejas que não querem submeter-se à autoridade da palavra de Deus. É notório, irmãos. Nós poderíamos levantar pesquisas e poderia citar alguns exemplos aqui, mas não vem ao caso, mas nós vivemos este tempo em um tempo muito difícil. Mas a pergunta que surge para nós, em primeiro lugar, é: que tipo de autoridade domina a minha vida e a sua vida? Que tipo de autoridade influencia o meu dia a dia, o seu dia a dia desta igreja, desta membresia? Que tipo de autoridade influencia as nossas vidas? Você pode não gostar de autoridade, você pode não concordar com a autoridade, mas eu quero te dizer que alguma autoridade exerce influência sobre sua vida. Por mais que seja o maligno, ou por mais que sejam os falsos profetas, por mais que seja o seu patrão, o governo, ou o Estado, por mais que seja o professor, nós estamos lidando constantemente com esta palavrinha, com este dilema, sendo assim, podemos dizer, não como um dilema, mas sendo influenciados por alguma autoridade. A diferença é que a igreja de Cristo é influenciada pela única autoridade, que é Cristo, o cabeça. Amém, irmãos? E a sua palavra, a qual nós nos submetemos. Por isso, então, irmãos, não temos vivido tempo fácil em nossos dias ao se falar sobre autoridade. Ao pegar os pais que estão aqui, eu quero fazer uma introdução antes de entrar no texto, dizendo mais uma vez aos irmãos, aos pais que estão aqui para educar os seus filhos, a cada dia que passa, há leis, há tantas coisas que querem intervir, aquilo que a palavra de Deus deixou bem clara para que o pai possa corrigir, educar, disciplinar, como foi pregado no último domingo, os seus filhos. E os tempos estão difíceis. Os pais já não têm mais autoridade sobre os filhos, e os filhos não querem ouvir mais os seus pais e não querem ouvir os conselhos dos seus pais. Nós temos os professores nas salas de aulas, que os professores
não são mais respeitados, são tidos mais como aqueles que possam exercer alguma autoridade. Nós vivemos uma realidade muito difícil em nossas famílias, em nossas casas, em nossas relações de amizades, no contexto de trabalho, em nosso dia a dia. E isso tudo, como nós temos em casa, na família, nos nossos negócios, nos nossos afazeres, afeta a vida na igreja. Porque muitas vezes nós já ouvimos, aquele patrão é muito chato, o que o rapaz, ou aquele que trabalha, o que ele faz? Ele levanta, ele vai embora, não quero ser mandado por ninguém, não quero ninguém falando comigo desse jeito, não quero me submeter a nada, eu viro as costas e vou o quê, irmãos? Embora. E esta é a realidade que afeta os nossos dias, e esta realidade também afeta a vida da igreja. Então, é importante termos também entendimento e noção e consciência de que o tempo que nós estamos vivendo, existe extremos muito perigoso em nossos dias, e por isso, dentro das famílias, dentro da nossa sociedade, dentro das igrejas, a autoridade assim tem se perdido cada dia que passa mais e mais. Mais e mais. Foi-se pregado no último domingo sobre disciplina. A autoridade da palavra que é pregada não somente pelo irmão Luiz, por mim ou por outro pastor que vem aqui pregar. Mas a pergunta que fica para nós é: quantos de nós temos ouvido a palavra do Senhor e de fato estamos buscando a praticar aquilo que ouvimos? Será que de fato a Bíblia é autoridade para nós? Acontece, irmãos, que em nosso país, pela influência de cabeças pensantes ou da academia, das faculdades, pelas mídias, pelos telejornais, por tantas coisas que acontecem, por tantos meios de comunicação, de informação, a cada vez mais um menosprezo, a cada vez mais um abandono, a cada vez mais um desleixo, uma falta de respeito com as autoridades em nossos dias. E isso é muito sério, isso é muito agravante. Isso tem assim afetado a vida da igreja. Talvez você pode dizer e entrar naquele extremo que muitas igrejas entram, infelizmente, que os pastores falam e aí eles acabam aceitando tudo conforme é e abaixam suas cabeças, e isto é um lado errado. E a palavra de Deus, como nós vemos em Atos, quando o próprio apóstolo Paulo pregava, o que eles faziam, os bereanos, irmãos? Eles viam se era verdade, eles testificavam a autoridade que Deus, conforme nós vamos ver, tinha concedido ao apóstolo Paulo, e por isso eles estavam atentos à verdade da palavra do Senhor. Agora, irmãos, então nós temos diante de nós uma realidade muito triste, muito terrível em nossos dias. Uns abandonam literalmente a autoridade, outros estão vivendo de uma forma cega, conduzida por falsos profetas, e assim não querem questionar, entrem naquelas várias desculpas que nós vemos em nossos dias, não se pode levantar contra o ungido de Deus, e aquelas baboseiras todas que nós vemos. E também há aqueles que pregam a Bíblia com fidelidade, mas o povo não quer ouvir, o povo não quer se submeter à palavra do Senhor, e nós estamos dentro de vários extremos dentro dos nossos dias, e por isso preciso destacar aos irmãos. Mas também, irmãos, o apóstolo Paulo, ao qual nós abrimos o texto esta noite, ele enfrentou isso nos seus dias. Vejam só, o apóstolo Paulo, aquele a qual enfrentou várias situações por amor ao Evangelho, ele estava enfrentando aqui na igreja de Corinto um questionamento acerca da sua autoridade. Aquele apóstolo que precisou lidar com este fato nesta igreja, ele precisou tratar sobre isso, porque ele tinha em mente que se algo não fosse feito, se não fosse freado, conforme nós vamos ver o contexto de todo o capítulo 10 aqui em diante, terríveis consequências iriam acontecer na vida daquela igreja. Então nós vemos do capítulo 10 até o capítulo 3 aqui de 2 Coríntios, que Paulo está fazendo então assim uma defesa à sua autoridade, a sua autoridade que estava sendo colocada em xeque, a sua autoridade que estava sendo questionada, a sua autoridade que estava sendo pressionada, sendo comparada
E por isso, então, Paulo, ele não hesita e ele começa a combater nesses últimos 3 capítulos aqui, particularmente no capítulo 10 até o capítulo 3, acerca desta terrível força que estava tomando dentro da igreja, que era um abandono, que era o esquecimento acerca da autoridade. Paulo enfrentou oposição dentro desta igreja. Paulo, então, assim, lidou com este problema. E qual era o problema que estava encontrando aqui na igreja de Corinto? Qual era o problema? O problema era que alguns estavam questionando a autoridade de Paulo, porque nas cartas, quando ele escrevia aos irmãos, aos coríntios, aos efésios, aos colossenses, e dentre outros, Paulo era muito duro, era muito incisivo, ele falava palavras difíceis, era aquele que disciplinava, aquele que dava mesmo com um chicote no lombo das igrejas, mas quando estava na presença deles, Paulo era aquele que exalava amor, aquele que abraçava, aquele que, olha, muito me alegra. Nós vemos, os escritos de Paulo dizendo, muito me alegra, não vejo a hora de estar aí com vocês. Mas existia um grupo influenciado pelos gregos que estava dizendo, olha, Paulo fala uma coisa na carta, mas presencialmente ele é outra. Então ele não serve para ser líder. Eles estavam questionando a autoridade de Paulo. Um outro questionamento também que eles estavam levantando era que a retórica de Paulo, o Paulo falar em público, não era algo muito bom. Ele era meio desajeitado nas suas palavras e por isso eles estavam levantando suspeita e questionando a autoridade de Paulo. E esses líderes se infiltraram na igreja e começaram assim a levantar suspeitas acerca de Paulo nesse sentido. Olha, ele diz que é uma coisa, nas cartas ele escreve muito forte, mas presencialmente ele é muito paz e amor, ele é muito amoroso, então há alguma coisa de errado. E esses que estavam infiltrados eram falsos crentes. E infelizmente, é o que existe em nossas igrejas muito, é falsos crentes que prestam desserviço para a igreja de Cristo, para o reino, para o evangelho. E esses aqui, então, influenciados pelas filosofias, pelos sofismas, estavam buscando mais a aparência. Eles viam que Paulo era meio desengonçado, Paulo era isso, e começaram a levantar coisas que era mais do estereótipo, que era mais aparente. Não, eles queriam alguém que tivesse uma boa postura ao escrever, ao estar na presença. Eles queriam alguém que falasse muito bem. E isso é muito claro, conforme nós vamos ver aí, o verso 10 de 2 Coríntios 10 diz assim, olha o que eles falavam de Paulo. Se você pode assim acompanhar comigo, note o verso 10 do capítulo 10, ele diz assim, pois dizem, quem estava falando? Esses que estavam levantando suspeitas à autoridade de Paulo. O que eles diziam? As cartas deles são duras e fortes, mas a sua presença pessoal é fraca, e a sua pregação não impõe respeito. E ainda o verso 11 disse, considerai tal pessoa que o que somos em palavras por meio de cartas, e estando ausentes também seremos pelos atos estando presentes. Mas o verso 10 chama o que eles estavam dizendo. Olha, era isso que esses líderes estavam levantando contra Paulo, acusando Paulo, dizendo que ele escrevia uma coisa, mas quando estava na presença, era aquele que era paz e amor. Nas suas cartas saíam raios, trovões, ele era muito bravo, mas quando ele estava perto dos irmãos, junto com os irmãos, ele era uma pessoa dócil, ele era aquele que demonstrava amor, aquele que demonstrava carinho, e por isso eles levantavam assim essas suspeitas à autoridade do apóstolo Paulo, de uma forma mais ridícula, de uma forma como algo muito, como eu já disse aos irmãos, algo que era muito pela aparência, e não tinham assim argumentos mais sólidos para embasar ou para questionar a autoridade de Paulo, mas Paulo mesmo assim não deixa barato, então ele vai mais à frente, conforme nós vamos ver, ele vai sim combater esses irmãos, e ainda no capítulo 11, o verso 3 ao 6, nós vemos que esses líderes, se você pode acompanhar o verso de 3 ao 6, diz assim, Paulo estava preocupado com esta igreja, e por isso ele estava alertando esses que estavam questionando a autoridade. O que diz o verso 3? Diz assim, do capítulo 11. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida.
se afaste da simplicidade, da pureza que há em Cristo. Porque se chega alguém e vos prega outro Jesus que não pregamos, ou se recebeis outro Espírito, que não aquele que recebestes, ou outro Evangelho que não acolhestes de boa vontade, ou suportais. O verso 5. Em nada me considero inferior a esses superapóstolos. Esses que estavam questionando Paulo se achavam apóstolos. Parece que nós estamos nos dias de hoje. Pois ainda que me falte instrução em oratória, não me falta conhecimento. Pelo contrário, nós vos temos demonstrado isso de todas as maneiras. Lembremos quem é o apóstolo Paulo. A sua autoridade estava sendo questionada. Esses se diziam apóstolos, se diziam líderes, esses que estavam sendo infiltrados dentro da igreja. Mas Paulo é aquele a qual fala, apresenta a doutrina, e nós conseguimos fazer esse diagnóstico quando nós lemos as suas cartas, os seus escritos, que ao falar de uma doutrina, Paulo já mostra a prática. Então ele está dizendo, principalmente no verso 6, pois ainda que me falte às vezes oratória, conforme está aí, ele reconhece, olha, eu não sou muito bom em oratória, de verdade, eu não sei muito falar em público, não me falta conhecimento, pelo contrário, nós vos temos demonstrado tudo isso de todas as maneiras. De que maneiras? Ele ouvia essa doutrina e ele praticava. A sua vida era uma vida de piedade, era uma vida de devoção, era uma vida de santidade. E por isso aqueles que estavam colocando a sua autoridade em xeque, Paulo responde eles, dizendo, olha, por mais que vocês tentem, mas existe aqui de fato aquele que pratica com o seu exemplo, no sentido, aquele que não somente ouve a sã doutrina, mas sim aquele que de fato busca viver toda a palavra. Nós percebemos que o que está então de fato acontecendo aqui, irmãos, é que tinha pessoas naquela igreja, nesta igreja, que se diziam ser iguais ao apóstolo, serem superiores a Paulo, se diziam apóstolos, e estavam assim sendo incoerentes em seus argumentos e questionando a autoridade. Eles estavam falando que Paulo tinha uma aparência ruim, não falava direito, como já mencionamos aos irmãos, e por isso escrevia de uma forma, mas na presença deles era de outra forma. E ainda se você notar o capítulo 10, o verso 13, ele vai dizer assim, nós, porém, não nos gloriemos além da medida, mas nos limites da esfera de atuação que Deus nos designou, que chega até a vós. Ou seja, Paulo reafirmando o seu chamado, o seu apostolado, dizendo que Deus assim, conforme nós vamos ver mais à frente, o chamou, que Deus assim de fato o designou. Mas volte comigo para o capítulo 10, o verso 1, por gentileza. Então nós temos a problemática. Qual é a problemática? Estavam questionando a oratória, estavam questionando os escritos de Paulo, estavam questionando a sua performance por toda uma influência grega, por causa dos sofismas. E Paulo então, no capítulo 10, o verso 1 é onde ele começa a descrever sobre o assunto. E o muito interessante, o verso 1 e o verso 2 diz assim, Eu, Paulo, peço-vos pela mansidão e bondade de Cristo, e que quando presente entre vós, sou temeroso, uma outra versão vai dizer diferente, mas quando ausente, corajoso para convosco. Eu vos suplico que, quando estiver presente, não seja obrigado a usar de coragem com firmeza, que espero mostrar a alguns que consideram que nós conduzimos por padrões humanos, ou seja, esses a qual consideram que eles estavam conduzindo o seu ministério por padrões humanos, por aparências humanas, eram esses a qual estavam assim questionando sua autoridade. Mas se atente, irmãos, aqueles aqui que têm o conhecimento de todos os escritos de Paulo, Paulo sempre escreve, eu, o apóstolo Paulo, ou é no início de sua carta ou no final. Mas aqui nós vemos Paulo praticamente
antes de terminar, né, quase lá, ele está apresentando. E por que Paulo vai dizer, eu, Paulo, vos peço? Porque era algo de extrema importância para a vida da igreja. Se a igreja perdesse esta percepção, perdesse este entendimento de autoridade, muitas coisas viriam a acontecer no contexto daquela igreja. E nós vamos ver, nós vamos meditar mais à frente com toda a igreja em 1 Coríntios, ou igreja problemática, ou igreja que tinha dificuldades. E Paulo aqui então dizendo, olha, eu vos rogo, uma outra versão, ou eu vos peço. Ele está suplicando no meio da carta, ele está evocando as suas credenciais. Ele está chamando as suas credenciais. E quem é o apóstolo Paulo? Ele está rogando, ele está pedindo para que eles se atentem para um assunto que é de extrema importância. Não é coisa pequena. Não é coisa pequena a igreja muitas vezes virar as costas para a palavra que é pregada. Não é coisa pequena uma igreja virar as costas para o pastor ou para o governo da igreja que está instituído biblicamente. Não é coisa pequena. Não é coisa pequena esse assunto de autoridade. É por isso, irmãos, que infelizmente, no nosso contexto batista, muitas igrejas estão cada vez mais declinando e declinando. Porque estou falando de nós aqui, da nossa identidade, mas nós sabemos de muitos outros lugares, porque tem se perdido o contexto, tem se perdido este entendimento bíblico de autoridade. Mas olhando ao texto novamente, no capítulo 10, o verso 1, quem é Paulo? Paulo, ele começa então lembrando as suas credenciais, conforme já falamos, evocando as suas credenciais, dizendo eu rogo, eu suplico. E o porquê que Paulo está fazendo isso? O apóstolo começa lembrando, olha, sou eu, o apóstolo Paulo, que plantou esta igreja, que chegou, que pregou o evangelho. Sou eu, o apóstolo Paulo, que foi perseguido. Sou eu, aquele que perseguiu cristãos, mas foi alcançado pela graça, pela misericórdia de Cristo Jesus. Aquele que foi apedrejado, aquele que foi açoitado, aquele que sofreu naufrágios, aquele que a serpente picou e acharam que ele ia morrer, mas ele não morreu. Aquele que foi de fato apóstolos aos gentios, aquele que pregou, aquele que plantou muitas igrejas, aquele que pregou o verdadeiro evangelho, era este o apóstolo Paulo, o missionário das igrejas, aquele que plantou várias igrejas, como já mencionamos aos irmãos, e por isso ele está enfatizando as suas credenciais e toda a sua eloquência em dizer, olha, eu rogo a vocês, se atentem porque é um assunto muito sério. E como eles, então assim demonstra isso àqueles irmãos, com as marcas, com os pés cansados, com o rosto abatido, aquele que escreve 2 Timóteo, que nós estamos estudando com jovens, que preso a caminhar ali, como nós comentávamos na prisão de Roma hoje à tarde com alguns irmãos, toda aquela situação, preocupado com o evangelho, preocupado com a vida da igreja, preocupado com o seu filho Timóteo. Era este o apóstolo que estava preocupado com esta igreja, que estava questionando a autoridade do seu apostolado. E ele está dizendo, olha, eu peço que vocês não me façam, conforme nós vimos o verso 2, não me faça, já que nas cartas eu fui muito duro, não me faça chegar aí diante de vocês e ser duro na presença de vocês. Então se atentem, antes mesmo de eu chegar, olha, se atentem para o que eu estou dizendo. Não deixe que eu chegue aí e pegue e discipline vocês. Porque sim, ele entendia a medida que ele deveria amar, mas o verdadeiro amor também é aquele que disciplina, aquele que corrige, aquele que exerce de fato esta autoridade que é concedida por Deus. E Paulo então está evocando e está dizendo esta igreja, principalmente no verso 2, se você pode acompanhar novamente, olha, eu suplico que quando eu estiver presente eu não seja obrigado a fazer o que, irmãos? A usar o bordão, ou usar a coragem, usar de valentia para repreender, para disciplinar vocês por causa deste assunto que está começando a minar a vida da igreja. Nota que ele aqui está mais uma vez insistindo, está trabalhando com esses corações, porque Paulo ele também tem o seu coração pastoral, aquele que se preocupa com a igreja, aquele que de fato quer que a igreja caminhe bem, quer que os seus irmãos caminhem bem, e por isso Paulo está de uma vez mais
enfatizando e clamando para que esta igreja não dê ouvido aos falsos líderes, para que esta igreja não venha questionar a sua autoridade. Isso é prejudicial quando a igreja não dá ouvido, quando a igreja não ouve a voz do Senhor por meio da palavra, quando a igreja está questionando a autoridade de Deus estabelecida na sua igreja. Isto é venenoso, isto é terrível, e por isso muitas igrejas estão a declinar, e por isso Paulo está aqui mais uma vez reforçando esses irmãos. Olha, alguns consideram como padrões humanos, mas Paulo vai dizer aí no verso 3, porém, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. E aí ele vai no verso 4, se você pode acompanhar, do capítulo 10, dizendo: pois as nossas armas, as armas da nossa guerra, não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aqueles que questionavam fora da verdade, aqueles que questionavam na carne, aqueles que questionavam sobre as aparências, sobre as filosofias, os sofismas daquela época, discursos vazios, Paulo está dizendo: olha, nós não vamos lutar contra, nossas armas não são armas de guerras humanas, mas poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza. Por isso então, irmãos, aqui nós vamos caminhando para nós voltarmos ao verso 2, mas o entendimento de Paulo era muito claro que se a igreja perdesse essa clareza da autoridade desses que estavam assim questionando e colocando a sua autoridade em xeque, ela estaria em ruínas. Portanto, aquela igreja corria um grande perigo de se tornar uma igreja fraca, uma igreja anêmica, uma igreja doente para o resto de sua vida, porque ela ia perder o senso, a percepção, ou ela ia perder o entendimento claro das Sagradas Escrituras acerca da autoridade que o apóstolo Paulo tinha como pregador, como ministro do Evangelho naquele lugar. Por isso no verso 1 nós vemos mais uma vez ainda no verso 1, agora quero destacar Jesus. Paulo aqui está lembrando de Jesus. E Paulo vai dizer: peço que pela mansidão e bondade de quem, irmãos? De Cristo. Ele está clamando ao Senhor Jesus uma virtude daquele que tem toda a autoridade. Cristo é a autoridade. Ele mesmo, Paulo, era manso, benigno para os irmãos ali em Corinto, porque Cristo é manso, benigno, e eram as expressões aqui, mansidão, benignidade, eram bem escolhidas pelo apóstolo Paulo, no sentido que estava falando de temperança, de controlar a sua forma muitas vezes impulsiva, agressiva, mas destacando a tranquilidade, a calma, a paciência, a mansidão. Está mostrando que em Cristo Jesus, agora aqui no capítulo 10, e conforme ele vai ainda lidando, ele está exercendo uma forma de mansidão, de paciência, de longanimidade, de benignidade, exortando esses irmãos. Mas ele também vai dizer: olha, este Cristo, e quando nós lembramos de Cristo Jesus, quando aqueles que estavam assim, a fazer arruaças dentro do templo, Jesus chegou, aqueles que vendiam, e falou: dá licença. Jesus usou a palavra dura, Jesus derrubou aquelas mesas. Jesus é aquele que é manso, mas aquele que também repreende, aquele que sim abraça, acolhe o pecador arrependido, mas aquele que não se arrepende, aquele que não volta para a sua palavra, não está debaixo da sua autoridade, enfrentará o juízo. E Paulo faz muito bem esse contraste, conforme nós vamos ver no próximo momento, a hora que entrarmos de fato, o versículo 8. Mas aqui nós vemos Paulo evocando a autoridade e a mansidão de Cristo, e assim eles deveriam tratar Paulo com mansidão, e Paulo também deveria ser assim, por isso ele era assim na presença deles. Mas Paulo está mais uma vez apelando para a habilidade e a bondade de Cristo. Então ele quer que esta igreja em Corinto, com a atitude de mansidão, de benignidade, possa assim de fato, que Cristo é a cabeça da igreja, lembrando que Cristo é quem nos conduz. Por isso, irmãos, quero aqui destacar com os irmãos. Você nota ainda no verso de número 3, como já falamos, Paulo estava usando umas
um falar militar no verso 3 e o verso 4, como já destacamos aos irmãos, e o procedimento dele é completamente coerente com o conteúdo que ele ensinava. Ele sabia ser manso, mas na hora de corrigir e de disciplinar, este era o apóstolo Paulo. Eu quero assim então destacar duas lições. Em primeiro lugar, Paulo dedica uma grande parte desta epístola de 2 aos Coríntios, desse escrito de 2 aos Coríntios, para tratar este problema, e com razão, que ele faz para que a igreja possa ter de fato uma postura para colocar em panos quentes todos aqueles problemas que essa igreja enfrentou, aqueles questionamentos acerca do governo, acerca da liderança, acerca da autoridade da palavra do Senhor. E muitas vezes, irmãos, quando nós falamos de autoridade, não só no sentido do governo, dos presbíteros, dos diáconos, mas no sentido da autoridade da palavra, que muitas vezes ela mostra os nossos pecados. O interessante é que Paulo de nenhuma forma ele vai correr de tratar, de disciplinar, de corrigir, mas ele é sempre duro e é claro em dizer, não, se há alguma coisa errada aí nós precisamos resolver. O infelizmente é que muitas vezes alguém pode dizer assim, mas só foi aquele comentário ali no corredor da igreja. Mas só foi aquela outra palavrinha acerca do pastor, ou do ensino que Deus está transmitindo por meio da sua palavra dentro da igreja. Embora nós sabemos que existem muitos falsos profetas, existem muitos falsos pastores, mas nós estamos falando aqui num contexto de uma igreja saudável, que busca a exposição das Sagradas Escrituras. Nós estamos lidando com a autoridade da palavra, e por isso Paulo não via os questionamentos acerca da sua autoridade como simplesmente mais um comentário, mas ele estava vendo como algo tenebroso que poderia destruir a vida daquela igreja. E ao questionar a autoridade de Paulo, aquela igreja também estava, de uma certa forma, questionando a autoridade de quem, irmãos? Conforme nós vamos ver o verso 8, de Deus, o Deus assim que o chamou. E é importante então nós destacarmos, irmãos, que muitas vezes essas pessoas que estão envenenando a igreja, ou pessoas que estão vivendo a vida da igreja achando que aqui, naquela boa expressão, é um lugar muito bagunçado, ou aquelas pessoas que estão achando que a igreja não tem limites, mas nós sabemos e precisamos agora, irmãos, como igreja, estar claros que existe um governo, Cristo governa sobre esta igreja, a palavra é autoridade, Cristo levanta homens piedosos, concede presbíteros, diáconos para o governo da sua igreja, e por isso esta autoridade deve ser assim respeitada. Mas também destacando aos irmãos que a necessidade desta defesa do apóstolo Paulo é clara, porque essas pessoas, ao estar questionando, como já falamos, a autoridade de Paulo, estavam questionando também a autoridade de Deus. Então Paulo assim se preocupa, e com isso ele vai desenvolvendo o seu texto, e depois você pode ler o capítulo 10 até o 13, e você vai ver várias vezes os contrastes que Paulo faz, mas eu quero agora me atentar para encerrar com os irmãos o verso de número 8. Paulo então vai dizer que ele tem autoridade, que essa autoridade foi concedida e conferida por Cristo, e esta autoridade é para edificação da igreja. Em primeiro lugar, Jesus é a fonte de toda autoridade. Amém, irmãos? Os irmãos não vieram aqui por causa do pastor Anderson, ou por causa dos irmãos do louvor. Os irmãos vieram aqui por causa de Cristo. Cristo, solos Cristo. Cristo é a única esperança, é o nosso Salvador, é a cabeça da igreja. Ele é a fonte de toda autoridade. E só pode conferir, ou só pode designar autoridade aquele que tem autoridade em si mesmo. E quem tem toda a autoridade em si mesmo? Jesus. Jesus tem toda a autoridade. Jesus é o Senhor dos senhores. E Ele mesmo disse na oração que está registrado no Evangelho de João capítulo 17, que o Pai deu a Ele toda a autoridade sobre toda a carne para conferir a vida eterna aos homens, para conferir a vida eterna a todo aquele que crê. E nós, como cristãos, como igreja cristã, como povo de Deus, nós afirmamos uma frase muito importante que muitas vezes
Nós cantamos ela e é somente algumas notas e ela passa tão desapercebida por nós, mas nós afirmamos todos juntos, eu creio que todos nós aqui concordaríamos, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo é o Senhor que tem toda a autoridade. Todos nós vamos concordar que Jesus Cristo é todo-poderoso, é aquele que tem toda a autoridade. E foi aqui que Paulo então começa a descrever e fundamentar a sua autoridade. Foi, aliás, o que Paulo ensinou aos Coríntios no capítulo 4 e também no capítulo 5. A mensagem de Paulo é esta: realmente está aquele que tem toda a autoridade, aquele que está absoluto, acima de todos, é o Senhor do cosmos, é o Senhor do universo. Cristo é aquele que é o Senhor das galáxias, aquele que tem todo o poder em suas mãos, está acima de todos os reis, acima de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, aquele que está acima de Satanás, aquele que está acima de anjos, de demônios. É Jesus Cristo, é toda a autoridade, conforme vai dizer Colossenses e conforme vai dizer em vários textos, e também Jesus vai dizer toda a autoridade, conforme Evangelho de João 17, já mencionamos, irmãos, me foi dada, e Jesus tem toda a autoridade. Jesus Cristo é fonte de toda a autoridade. E conforme nós vemos em Mateus 18, quando nós pregamos, e Ele concede esta autoridade à sua igreja. Ele concede esta autoridade à sua igreja. Por isso Jesus Cristo, se Ele é então toda a autoridade, se Ele é Senhor sobre nós, não tem como eu chegar, ser membro de uma igreja, estar na igreja e não reconhecer o senhorio de Cristo. Nós reconhecemos o senhorio de Jesus, amém, irmãos? Isso é muito sério, porque se nós reconhecemos o senhorio de Cristo, reconhecemos a autoridade de Cristo, conforme nós vamos ver o texto, nós também vamos reconhecer a autoridade que Deus concedeu a seus servos, a servos para pastorear, para conduzir a sua igreja. Ah, mas eu só quero Jesus. Essa frase é tanto quanto perigosa, né? Igreja não, Jesus sim. Bíblia não, Jesus sim. Já viram essas frases que as pessoas querem repartir? Não, comunhão dos santos não, e Jesus sim. Não faz sentido. Por isso, Jesus é a fonte de toda autoridade, o Senhor, porque sem Ele, quem nós seríamos sem Jesus? Seríamos simplesmente pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. Quem eu e você seríamos sem Jesus? Seríamos homens e mulheres que estaríamos debaixo da ira de Deus. Estávamos em conflito com o Senhor. E por isso, ao reafirmarmos a nossa identidade, reconhecendo a soberania de Cristo, isto é muito importante para a vida da igreja, para o caminhar da igreja. Não tem como fazer parte do corpo de Cristo, ser membro da igreja de Cristo, sem se submeter ao senhorio de Cristo e colocar-se debaixo da sua vontade, porque Ele é a cabeça. E nós, como corpo, como o apóstolo Paulo está dizendo, reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. E o verso 8 é muito claro em Paulo dizer isso. A autoridade que quem concedeu? Irmãos, como é que está aí na sua versão? Que o Senhor nos concedeu. Então, uma coisa puxa a outra. Então, em primeiro lugar, entendemos o senhorio de Cristo. E agora Jesus chama alguns para exercer esta autoridade. Há certas pessoas do contexto da igreja, certos homens, líderes, que Cristo chamou e conferiu autoridade para o governo da sua igreja. Não tem como uma igreja sobreviver nos nossos dias se ela não tiver uma pluralidade no seu governo, se ela não tiver presbíteros, diáconos, se ela não tiver esta pluralidade também no sentido do congregacionalismo, entendendo isso, nós vamos falar sobre isso mais à frente também. Mas eu quero destacar aos irmãos que Deus chama homens para o governo da sua igreja. Deus chama homens, assim como chamou o apóstolo Paulo, para governar a sua igreja, governar e exercer esta autoridade. Confiou o seu santo evangelho, a sua santa mensagem aos apóstolos e também em nossos dias. Se você pode
voltar ainda aqui mesmo, capítulo 1 de 2 Coríntios, o verso de número 21 e o verso 22. Já estamos caminhando para encerrar. Verso 21 e verso 22. O que diz o texto? Diz o seguinte: mas é Deus quem também nos... 2 Coríntios 1, 21, 22. Mas é Deus quem nos mantém firmes convosco em Cristo. E foi Ele quem fez o que, irmãos? Nos ungiu. A outra versão vai dizer, como é que está? Nos selou, nos separou. Foi Ele também que nos selou e pôs o Espírito com garantia no nosso coração. É Deus quem chama, é em Cristo. Deus assim está, por meio de Cristo, chamando o apóstolo para realizar uma obra no meio daquele povo. Eu quero fazer 2 leituras com os irmãos. Você pode ir para Colossenses, o capítulo 1, o verso de número 25, por gentileza. Quem pode ler para nós em voz alta? Colossenses capítulo 1, verso 25. A qual me tornei servo, a qual me tornei ministro, segundo o que, irmãos? Foi da vontade de Paulo? Foi segundo o chamado de Deus. E para nós terminarmos, eu queria ler 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso de número 4. Quem pode ler para nós, por gentileza? Mas para Deus que prova o nosso coração. É este tipo de noção, de entendimento que Paulo tinha ao falar das suas credenciais. E Paulo, quando nós lemos os seus escritos, ele está falando de várias vezes. Foi Deus quem confiou esta autoridade, foi Deus quem o chamou, foi Deus quem tinha dado esta santa vocação, que ele também vai dizer a Timóteo, seu filho na fé, foi Deus quem o chamou. Foi Deus mesmo em Cristo Jesus que conferiu esta autoridade ao apóstolo Paulo para ensinar, para conduzir, para pastorear, para disciplinar, para cuidar daquele rebanho. Quero, irmãos, então, que possamos refletir se eu e você, como cristãos, estamos reconhecer o senhorio de Cristo e que Ele cuida da sua igreja por meio daqueles a qual Ele levanta. Irmãos, é lamentável. Eu sei que já falei isso aqui em um momento. Nós sabemos que, por um certo lado, tem uma ascendência ao estudo da teologia em nossos dias, mas é triste porque os campos são muitos, mas cadê os obreiros, aqueles que de fato, será que têm atendido o chamado do Senhor? E aqui eu só quero trazer e abrir este parênteses aos irmãos. Os dias são difíceis, mas Deus, por sua graça e misericórdia, tem levantado. Nós sabemos do falso evangelho, das falsas igrejas, mas nós também, irmãos, precisamos ter noção e entendimento que Deus, por sua misericórdia e graça, tem perseverado boas igrejas, bons pastores, bons líderes, bons presbíteros, bons diáconos, para conduzir o seu rebanho, para pastorear o seu povo. E isto é uma demonstração de amor, de cuidado com o Senhor para o seu povo. Deus então assim levanta líderes. Deus então assim concede a esses autoridade, ou em Cristo concede em si autoridade para o governo da igreja, para o sustento, para o cuidado da igreja. E esta autoridade precisa ser, sim, estar atenta para todos nós. E aqui eu quero encerrar, irmãos, dizendo o último ponto do verso 8. Esta autoridade que Deus concede a pastores saudáveis, a líderes bíblicos fiéis às Sagradas Escrituras, ela serve para a edificação. E está aí, para a edificação. Conforme vai dizer o verso 8, e o Senhor nos concedeu para a edificação, não para a vossa destruição. Lamentavelmente, os falsos profetas têm causado uma destruição terrível no meio das igrejas, de pessoas
um entendimento errado acerca do Evangelho, coisas totalmente equivocadas. Mas os verdadeiros líderes, a qual Deus os chamou, por meio de Cristo, assim, os concedeu esta autoridade, eles vão trazer a edificação da igreja. Eles vão trazer o bem para a igreja. Eles vão assim conduzir, e ele usa esta linguagem, uma edificação, uma construção. Ou seja, nós somos edifício, e como o exemplo, né? Um tijolo sozinho não é uma casa, mas é uma junção de vários tijolos que são assim levantados pelo construtor, e assim de fato mostra aquele edifício. Da mesma forma, Cristo, por meio da sua palavra, está ministrando o Evangelho através da vida de homens fiéis, de homens que permanecem na sã doutrina, e está conferindo então esta autoridade para trazer benevolência, para trazer a edificação, para trazer graça, para trazer a alegria, para trazer de fato que famílias, que homens e mulheres sejam edificados pela pregação da palavra e pela autoridade que Deus assim concede a esses homens. E não é, conforme ainda o texto vai dizer, para destruição. E aqueles líderes que estão causando destruição, aqueles que se dizem pastores, líderes, presbíteros, diáconos, que estão causando destruição para a igreja de Cristo, esses vão assim pagar um alto preço. Mas o que está aqui em alta para nós, o entendimento esta noite, é que o tijolo ele não serve para machucar, mas ele serve para ser colocado em uma obra, e para assim edificar, e assim construir aquela casa. E assim, quando a palavra é pregada, quando os ensinamentos são ministrados da verdadeira sã doutrina, o santo evangelho, vidas estão sendo edificadas para o louvor da glória do Senhor. A autoridade que Cristo conferiu para presbíteros, para pastores, para líderes, é para a edificação da igreja. Irmãos, ser pastor, irmãos, está na posição, e aqui tem uns irmãos que estudam teologia na igreja, né? Deus vai cobrar muito mais. Deus vai cobrar muito mais do rebanho que Ele conferiu à mão. Por isso, o apóstolo Pedro vai dizer para nós não agirmos como dominadores. E infelizmente, existem igrejas que, o irmão vai comprar de carro, tem que passar pela autorização do pastor. O irmão vai comprar de casa, tem que passar pela autorização do pastor. O irmão vai namorar, tem que passar pela autorização de pastor. Que tipo de autoridade é essa? Isso são líderes déspotas, são líderes que são controladores, que estão manipulando, mas a verdadeira autoridade concedida em Cristo, por Cristo, a homens para o governo da igreja, traz edificação, traz clareza, traz mentes iluminadas pelo Santo Espírito diante da verdade. E assim somos, todas as dúvidas diante da verdade são sanadas, no sentido, são esclarecidas, e a igreja cresce em conhecimento, em graça e entendimento do Senhor. Por isso, aqueles pastores que mentem, aqueles que estão fazendo a obra de Deus relaxadamente, eles vão ter grandes surpresas no último dia. Mas a edificação da igreja, ela se dá pela autoridade de Cristo, que é o cabeça, que Cristo concede a homens para o governo, para a edificação do seu povo. Amém, irmãos? Eu sei que vai falar, pastor, mas esse assunto não tem nada a ver com o meu cotidiano. Irmãos, as palavras são pregadas, o evangelho é anunciado. Agora a questão é se todos nós estamos debaixo do senhorio de Cristo ou não. Nós estamos, de fato, debaixo do senhorio de Cristo, ou nós vamos, de fato, fazer como muitos têm feito? Não, eu só quero de Jesus aquilo que me agrada, aquilo que não me agrada eu não quero. Eu só quero de Jesus aquilo que me convém, o que não me convém eu estou fora. Irmãos, grandes surpresas esses terão, porque esses estão criando o evangelho a seu próprio entendimento, e não o evangelho segundo o entendimento das Sagradas Escrituras. Por isso eu quero concluir, irmãos, dizendo que por tão banalizado que é o assunto autoridade, nos nossos dias, igrejas estão em declínio. Igrejas estão em declínio pelos extremos. Uns confiam demais cegamente em seus líderes, e outros não querem dar ouvido à palavra que é pregada. Outros não querem dar ouvido ao governo da igreja, ou não querem dar ouvido ao governo da igreja local, e por isso as igrejas estão em terrível declínio em nossos dias. Nós precisamos nos ater, porque, irmãos, Deus está edificando uma igreja neste lugar saudável. Amém, irmãos?
Não é por causa do pastor, não é por causa de Cristo, que é o cabeça desta igreja, que levanta homens, líderes, levanta pessoas piedosas, mulheres também, para proclamar a palavra, homens para proclamar a palavra, e dentro dos departamentos da igreja, que possam assim produzir frutos e possam assim exercer os seus dons com alegria. Mas nós precisamos entender que Cristo é o cabeça da igreja, Ele tem toda a autoridade, e Ele concede autoridade a homens para o governo da igreja local. Quero encerrar com algumas aplicações. Eu e você estamos, de fato, debaixo do senhorio de Cristo? É uma pergunta. Nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Ou nós só queremos o Jesus que nos salva, aquele que vai nos livrar do inferno, como muitos têm do entendimento errado? Só querem Jesus para não ir para a condenação eterna. Será que de fato nós reconhecemos que Cristo é o cabeça da igreja? Será que também nós reconhecemos a autoridade da palavra sobre nossas vidas? Como nós já ouvimos recentemente, mas no passado era assim, mas nós fazíamos, ou nós vivíamos assim, ou a igreja... Irmãos, nós estamos caminhando, e nós temos falado isso com a liderança estatutária da igreja, para uma mudança no governo local. Precisamos ter uma pluralidade de presbíteros e eleger diáconos, e conduzir a um governo bíblico e saudável, para proteger o rebanho, para cuidar do rebanho, que estão piedosamente preocupados em orar uns pelos outros, em cuidar da igreja de Cristo. Será que nós temos este entendimento e entendemos esta autoridade que Deus concede a alguns? E para encerrar, irmãos, Cristo, ainda que muitas igrejas se tornaram sinagogas de Satanás, como nós temos visto em nossos dias, não são igrejas, mas são outra coisa, mas não são igreja. Mas Deus tem perseverado a sua igreja, tem edificado a sua igreja, tem conduzido a sua igreja. O fato de você estar aqui, irmãos, não é por minha causa, não é por causa de ninguém que está aqui esta noite, mas pela causa de Cristo. E Deus, por sua graça, nós estávamos conversando recentemente, o declínio teológico que anda o nosso estado. Irmãos, é assustador, é terrível. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conhecido aí nacionalmente, muitas vezes por um lugar somente de heresia, somente de desvio, somente de igrejas que muitas vezes... Mas, irmãos, Deus tem preservado a sua verdadeira igreja. Amém, irmãos? Para a sua edificação, que Deus desperte homens, líderes, pastores, presbíteros, diáconos, desperte mais igrejas para caminhar de uma forma saudável e bíblica, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. E isso, irmãos, por mais que você vai falar assim, pastor, o que eu ganho com isso? Irmãos, nós estamos dentro e debaixo da autoridade do verdadeiro Evangelho. Nossas vidas estão sendo edificadas, estão sendo esclarecidas diante do Evangelho, diante de entendimentos tão errados que nós temos em nossos dias. E assim, irmãos, quando algo é edificado, e embora a igreja tenha suas imperfeições, aqui os irmãos que estão mexendo com construção, eu só lembro de alguns irmãos aqui, que estão reformando as suas casas, estão mexendo, e muitas vezes nós vamos e mostramos, né? Olha, aqui vai ser a sala, aqui vai ser o quarto, e as coisas parecem tanto quanto desarrumadas, não é verdade? Olha, aqui eu vou fazer uma área, a gente já ouviu essas expressões, e por mais que muitas vezes, irmãos, a igreja, às vezes você fica assim, mas nós precisamos estar claros diante da verdade, que Deus está edificando a vida de jovens, adolescentes, crianças, adultos. Por mais que, mas a igreja tem problemas. Toda igreja tem problema. Mas Deus concede um governo bíblico e saudável para esta igreja, para que esta igreja caminhe em edificação, em paz, na sã doutrina. E assim estamos sendo edificados na rocha, não na areia, porque os dias são maus. Mas assim ficamos com o conselho de Paulo a Timóteo: pregue a palavra, permaneça na palavra, viva a palavra. E assim possamos caminhar. Vamos orar neste momento.